Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 146 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia, módulo 3, Ética e módulo 4, Política. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material e outros materiais, minicursos para concursos. Bom, já aparece para você aí o conteúdo da aula de hoje, conteúdo de metafísica, conteúdo aí desenvolvendo a arqué dos filósofos, continuando aí na arqué dos filósofos. Para quem perdeu, né, e está chegando na aula de hoje e quer saber o conceito de arqué, você volta umas aulas aí, tá? Ali pela aula 141, 140 por ali, tá? 40 e pouco, tá ali o conceito de arqué. Você pode tomar contato com esse conceito e dar prosseguimento aí no teu estudo. Vamos estudar hoje um camarada também que veio antes de Sócrates, um pré-socrático, chamado Empédocles. E a arqué, para ele fez uma espécie de síntese, de unificação dos 4 elementos que nós vimos anteriormente. Nós vimos a arqué formado já pela água, pelo ar, pela terra e pelo fogo. Agora a arqué são os 4 ao mesmo tempo com esse filósofo aqui, Empédocles. Já aparece para você aí então o conceito que a gente montou sobre essa arqué. Então vamos lá. Só lembrando um pouquinho, pessoal, o arqué, né, é o elemento primordial. Era o que os filósofos da física, da physis, filósofos da natureza, estavam buscando na origem da filosofia ocidental, no século VI em diante, ali antes de Cristo, marcando aí com esse evento, né, com essa busca pelos elementos, busca de uma explicação racional, né, que era o logos, dentro, assim, dos elementos dentro do próprio cosmos, ou seja, explicando o cosmos através da physis, que era uma explicação racional. Veja só, eles procuraram então trazer agora uma explicação que rompesse com a narrativa anterior. E a narrativa anterior, aquela que prevalecia até então, era a narrativa mitológica, um mito. Veja só, então os filósofos ali se esforçando, né, de explicar na própria natureza, com os elementos, utilizando os elementos da própria natureza, um deles é esse aí, né, é o Empédocles. A esse fenômeno de tentar buscar o elemento primordial, a substância primeira, a causa material de todas as coisas, deu seu nome de arqué. O arqué é justamente isso, é o elemento, a estrutura física que dá origem a todas as coisas. E para o Empédocles são esses 4 elementos aí, ó, a água, o ar, a terra e o fogo. Foram elementos por Empédocles, foram eleitos, melhor, por Empédocles como arqué. Elemento fundamental, princípio originador, ou seja, a origem de todas as coisas no mundo. Seria proveniente do processo de união e divisão entre água, que ele nas suas poesias, nos seus escritos, se refere também ao mar. Ar, água e mar, mesma coisa. O ar e o éter, expressão utilizada por ele, mesma coisa. A terra ou o solo, ele utiliza pouco essa expressão, mas é também. E o fogo, podendo se referir ao sol. Tranquilo, pessoal? O fogo também poderia se referir às estrelas, o sol ou as estrelas. Bom, prosseguindo, não que o sol seja feito de fogo, né, pessoal? Na verdade é plasmático, né? A substância, se eu não me engano, do sol é plasmática, se eu não me engano, tá? Você dá uma googada aí e pode até descrever nos comentários. Professor, o sol é feito disso, tal. Joia? Bom, do mesmo modo que os outros filósofos da physis, o pensador buscava uma explicação natural e racional
para a gênese material do universo, estando convencido de que sairia da própria natureza a causa para os fenômenos o quê? Naturais. Então os fenômenos naturais agora não eram mais explicados por uma narrativa mítica. Não era. Agora os fenômenos naturais eram explicados por uma narrativa, não por uma narrativa, por uma construção, por um argumento lógico, por um argumento crítico, por um argumento racional. Joia? Ao propor que não apenas um, mas 4 elementos, você pode entender esses elementos também como forças, ou raízes, né? No grego aí o rizomata. Essas raízes ou elementos são homogêneos, imutáveis, eternos, fossem a matéria básica de tudo. Então ele pega, aqui que começa, né, o desenvolvimento do que nos interessa. Para ele eram 4 elementos e não apenas um. Ou seja, o mundo não veio só da água, o mundo não veio só do ar e nem só da terra. Não. O mundo veio dos 4 elementos, da água, do ar, da terra e do fogo. Ele chamava de raízes. Esses elementos são homogêneos, imutáveis e eternos. Joia? Bom, prosseguindo aí, então na leitura, o filósofo faz, por meio de um estilo dramático, poético, uma espécie de síntese, porque eu falei, essa reunião, né? Defendendo sua teoria de cunho pluralista. Se você quiser entender como dualista, dois, veja só, 2 é aquilo que é mais do que um, tranquilo? 2 é mais do que um. Pluralista também, mais do que um. Então, dualista ou pluralista, os manuais vão, ou provas, né, podem se referir como o Empédocles, como um pré-socrático dualista, como um pré-socrático pluralista. Se ele é dualista, porque são 2 elementos ou mais. 2 ou mais. Se são 4, tem mais. Tranquilo, gente? Beleza? Então ele é dualista ou pluralista. Tanto faz, tanto faz. Da cosmologia. Se você encontrar uma questão de prova falando sobre resgate da cosmogonia, né? Tá certo, caiu no Enem, né? É uma questão de mau gosto, uma questão mal colocada, mal feita, para te dizer a verdade, né? Mas não é que tá certo, vamos dizer assim, dá para engolir, mas o certo seria da cosmologia, que seria a explicação racional, e não mais a cosmogonia que era utilizada pela poesia lá do Exílio de Homero, tá? Então agora já uma cosmologia, os filósofos vieram para instalar uma cosmologia. E pluralista, por que pluralista? Porque são 4 elementos. Você deu para entender isso, né? De modo que não deixou de ser uma tentativa de unificar os pensamentos monistas anteriores sobre a formação do quê? Do cosmos. Conforme eu falei, um acreditava que era água, foi o primeiro lá deles, o Tales, depois o Anaxímenes no ar, e por aí vai. Beleza? Quanto também de confutar, ou seja, confrontar a tese apresentada lá pelo Parmênides. A tese apresentada do ser, especialmente sobre Parmênides, sobre o ser, sobre a imutabilidade do ser. O Parmênides entrou em conflito principalmente lá com o Heráclito sobre essa mudança do ser. Se o ser muda ou não, se o ser é mutável ou não. Nós vamos ter uma aula só disso aqui, beleza? E o Empédocles não perdeu tempo, ele também, né? Ele viu o movimento das coisas. Para o Empédocles, o movimento estava nas coisas. As coisas também se transformavam. E num ciclo eterno. Tranquilo, gente? Num ciclo, veja, a ideia de dialética já também nele, beleza? E num ciclo sempre perpétuo, sempre permanente, porque todas as coisas estão em mudança, segundo a maioria desses filósofos aí. Essa coisa do estático aí não funciona muito para a maioria dos filósofos, mas existe quem defenda. Um deles era o Parmênides. Bom, segundo o Empédocles, tais elementos não nasceriam nem morreriam. Olha só que coisa interessante, pessoal. Esses elementos, a água, o ar, a terra e o fogo, elas nem nasceriam e também não morreriam, não estavam sujeitos a isso. Não haveria um momento de nascimento, segundo ele, e um momento de se morrer. Segundo esse filósofo, as coisas estavam se misturando o tempo inteiro e em constante composição,
composição na hora que se juntavam e separação na hora que se decompunham. Então elas se separavam na hora que se espalhavam e se juntavam na hora que misturavam. Sem muito mistério isso aqui, né, pessoal? Isso aqui é bem rudimentar. Tranquilo? Mistura, composição. E se separar, decomposição. Beleza? Por duas forças cósmicas, veja, o que exercia a pressão, o que exercia a força, a potência maior sobre esses quatro elementos, a água, o ar, a terra e o fogo, eram duas forças, segundo aí o Empédocles, externas a elas. Essas duas forças externas a elas eram o amor e o ódio. O amor e o ódio. O amor e o ódio eram duas forças cósmicas, ou seja, veio do cosmos, segundo ele. Então não era uma expressão, não era uma energia ou uma vibração que o indivíduo sente. Não era bem por aí. Era interpretado como uma força cósmica. Joia? Aí o Empédocles, inclusive, pessoal, deixa eu só abrir aqui um adendo. Aqui não é história, aqui é metafísica. Mas lá na história vão contar, né? Como ele morreu e por aí vai, né? É bem interessante aí a vida dele, né? E vamos dizer assim, a carreira dele, que era de médico junto com um curandeiro, uma espécie de um curandeiro, não vou usar esse termo, mas, enfim, atribuíam curas a ele também, né? Enfim, era um camarada bem, assim, ousado, diríamos assim, né? Lá na história a gente trata disso. Bom, mas essas forças cósmicas, que vêm do quê? Do universo, externas, porque vêm de fora, opostas, porque, olha os embates dos opostos aí novamente, imperecíveis, porque nunca acabavam, e consideradas divinas. Quais eram elas? O amor, ligado à ideia de afeição ou amizade. Afeição ou amizade. Não é bem aquela de sentimento, não, mas tem a ver aí, na poesia dele, ele utiliza com esse sentido sim, tá? Mas esse amor aqui é cósmico. E o ódio no sentido de fúria e discórdia. Então as coisas no mundo, as coisas físicas, cara, a formação do mundo, do cosmos, era pelo embate dessas duas forças cósmicas externas. Além de, claro, na poesia aparecer como afeição e amizade, né? Ou fúria e discórdia. Isto é, os elementos não teriam início e nem fim. Não tem, nada começa e nem termina. Olha que coisa extraordinária que o cara viu, cara. Mas se juntariam por força do amor e se expurgariam por força do quê? Do ódio. Tudo isso no movimento, olha aqui, ó, cíclico, ou seja, por períodos. Inclusive ele falava lá em 2 períodos e tal, por períodos, por cíclicos, esférico porque fica sempre girando, voltando ao mesmo lugar, daí a ideia, mais uma vez, de dialética, progressivo, daí uma ideia de avanço, né? De progressão, e eterno, ou seja, que nunca acabava. Ora por meio da fusão, ou seja, do amor, e ora por meio do afastamento, ou seja, pelo ódio. Tranquilo? Acrescenta o Rodrigues Cruz, eu gosto também demais desse manual. Ele vai dizer o seguinte, uma síntese do que a gente falou. Vamos lá. Tudo o que existe é resultado da mistura e separação de 4 elementos, que Empédocles denomina raízes. Imutáveis, indestrutíveis, imutáveis e indestrutíveis. Quais são eles? O ar, o fogo, na sequência dele lá, do manual, tá? A terra e a água. Essas forças são movidas por forças externas. A força que une, fazendo com que compunham a natureza a partir da multiplicidade encontrada na natureza é o amor. Fazendo com que compunham a unidade a partir da multiplicidade encontrada na natureza é o amor. Aquela que divide, levando-os a formar muitas e variadas coisas no mundo, ou seja, faz a divisão, né? O ódio. Então o ódio aí vai expurgar, vai espalhar de alguma forma aí as situações. Beleza? Ficou bonito, tranquilo? Aqui eu trouxe, vamos ler já os originais dele, tá? Os fragmentos. Só um videozinho, você sabe que eu não gosto muito de, né? Não trago muita animação, né?
Bom, tomara que o vídeo rode aí, tá? Para você. Vou colocar aí. Vamos ver se vai rodar isso, né? Bom, espero que esteja aparecendo para você, né? As nuvens, o ar, o fogo, a água e a terra. Imagem aí do Canva. Travando um pouco, né? Enquanto você já tomando um café, enquanto vai destravando aí. Bom, mas deveria estar meio que... Já está se mexendo um pouco aí, não tá não? Beleza? Vamos ver aí. Se volta mais um pouco. Vai, meu filho, funciona. De vez em quando destrava tudo e vai embora. Parou aí. Daqui a pouco a gente volta nisso aí de novo, vai. Vamos aí para os textos, tá? Às vezes o vídeo é carregado, né? O computador aí não é do outro mundo, né? Mas é bom. O computador é bom, lê tudo. Mas esses vídeos aí que ficam às vezes, né? Aí. Bom. Esses vídeos, bom, enfim, vamos lá. Mas deu para entender aí, né? Vamos fazer a leitura aí dos... Eu trouxe aqui hoje um fragmento, tá? Fazendo o papel de historiadores, o filósofo Aristóteles, o Simplício, trazendo aí os fragmentos do Empédocles, tá? O Simplício, mais um aqui do Simplício, o Clemente de Alexandria e o Plotino. Então vamos lá para o primeiro fragmento aí da alma do Aristóteles. Pois com terra, olha aqui gente, terra, vemos terra. Com água, vemos água. Com éter, lembra que éter é o ar, divino. E com fogo, aniquilante. Afeição, percebe a poesia, percebe o drama misturado com poesia era a característica do Empédocles. Afeição, afeição com afeição. Então aqui ele está falando do amor. Ódio com ódio, ódio com ódio lúgubre. Então olha só, percebe aí a maneira, né, desses primeiros filósofos, desse filósofo aí, o pré-socrático Empédocles, explicar através da sua poesia a origem de todas as coisas. Vamos continuando. Fogo e água e terra e ar. Aqui ele enumerou os 4 elementos. Esse fragmento aqui talvez seja um dos melhores, né? E ar, infinita altura e ódio, funesto, fora deles, e amor e obras ajustadas. Percebe? Ódio. Na verdade, o amor, ódio e o amor estavam fora, né? Eram elementos externos. E o amor ajustando e o ódio aí com esse papel de separação, esse papel lúgubre, conforme falou em cima. Prosseguindo, agora um fragmento aí do Simplício. Como é a água, de terra, de éter, de sol. Percebe o sol ele utilizando aí no sentido de fogo. Misturados nascem formas e cores de mortais, coisas tantas quantas agora existem conjugadas por Afrodite. Ó, lembra que os filósofos que vieram depois ali da narrativa mítica, depois de Hesíodo e Homero, o rompimento com o mito não foi um rompimento total, foi um rompimento parcial. Lembre disso. É um erro dizer que romperam totalmente com o mito. Não foi, cara. Quando a gente começa a estudar filosofia, a gente é levado a entender assim, mas não é não, tá? O rompimento não foi total, foi parcial. Prosseguindo aí, agora no próximo fragmento. Pois bem, eu te direi primeiro entre os iguais em princípio, dos quais nascem claras as coisas, que agora vemos todas. Terra e também mar, a água, e muitas ondas, úmido ar, e titã éter, fogo, que envolve em círculo todas as coisas. Que ele utilizou todos os elementos, inclusive atribuindo o éter. Na verdade o éter é ar, atribuindo aí o ar, reforçando o ar, perdão aí, o sol que é o fogo, né? Mas atribuindo ao ar aí uma qualificação de titã. Então não abandonando novamente o mito, reforçando o ar e trazendo mais ensejo aí, mais, né, reforçando, né, a expressão sobre o ar. Prosseguindo,
pois força de éter os persegue em direção de mar, e mar em solo de terra os vomitou, e terra em raios do sol luminoso. E este os atirou em turbilhões de éter. Beleza? Então, esses aí são os fragmentos, os textos. Aqui não deve ainda estar, né? Só que hoje não quer mesmo. Bom, vamos lá. Vê se engata agora, hein? Não vai pro ano que vem isso aí, hein? Isso não vai pro ano que vem mesmo. Bom, deixa aí. Com base em tudo que você ouviu, até agora, faça essa questão de concurso. Faça essa questão de concurso. Para este filósofo, a compreensão do universo reside na agregação e desagregação de 4 elementos originários e incorruptíveis: terra, água, fogo e ar. Estamos nos referindo a... Vou repetir essa questão lá na História da Filosofia novamente, tá? Ela é mais de história, que cobra aqui o autor, né? Terra, água, fogo e ar. E aí, ficou fácil aí, né, pessoal? Resposta: Empédocles. Ainda saiu aí o local dele, né, de nascimento: Agrigento. Próxima questão. Caiu aí pela banca IDECAN. Anterior foi pela uma universidade, deve ser uma universidade estadual, né? USS. Bom, IDECAN. Empédocles introduziu as forças cósmicas do amor ou amizade e do ódio ou discórdia, respectivamente, como causa da união e separação dos elementos. A partir dessa introdução, Empédocles compreendia como princípio de origem da existência das coisas. E aí, ficou fácil agora, né? Resposta certa, letra A. A água, o ar, a terra e o fogo, os quais envolvem 2 períodos de transição, ou seja, a ideia de mudança. Em cada um deles tem um nascer e um destruir-se. Aqui ele utilizou, na verdade, é o amor, né? O amor, que é o Empédocles diz que não se nasce nem se morre, né? Mas o destruir-se aqui não tem sentido em morrer, tá? E destruir-se, ou seja, degradação e agregação. Essas eram as expressões que a banca deveria usar. Mas tudo bem, nós vamos em frente. Progressivo de um cosmos. Aqui o final está certo. E os 4 elementos também estão certos. Valeu? Joia? Então, aí as apostilas. Módulo 1, amarela. Introdução e fundamentos. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Módulo 4, política. Você é o nosso convidado. De 1000 questões está lá também. De 200 questões você pega o nosso grupo de estudos, que é esse aqui. E aí você encontra aqui também o que eu vou pedir para você agora, né? Se você ainda não curtiu nem comentou, dá o like aí, curte, compartilha para aquele colega que está estudando, tá bom? Se você quiser fazer simulados de filosofia, tá aí 3 rodadas de simulados, rodada 1, 2 e 3, 9 horas de aula total, são 3 horas em cada um, PDF corrigido e PDF para você treinar. Aqui, mini curso de matemática, mini curso de português, mini curso de ECA, mini curso de educação na Constituição e mini curso de conhecimentos pedagógicos. O Caveirão da Polícia, para você, com as principais matérias, um pouquinho de cada ali para você evoluir nessa parte. Tranquilo? Aqui é o curso que você se encontra, curso de filosofia, 100% online gratuito. E é isso. Valeu? Com essas imagens, a gente se despede, as imagens da nossa apostila. Espero que você tenha curtido, gostado, compartilha, curte aí pra gente. Aguardo você, se Deus assim nos permitir, no próximo encontro, porque damos graças primeiramente a Deus por ter chegado até aqui, né, nessa aula. E, se Deus assim nos permitir, no próximo encontro estaremos juntos aqui com o módulo de metafísica. Valeu? Essa foi a aula 146. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau!